Pessoal, fazer aqui um exercício da lista de exercícios sobre trabalho de uma força, a lista de exercícios de revisão. Teve um exercício que algumas pessoas ficaram com dúvida, a questão número 2, tá? Questão 2 da lista de trabalho de uma força. Aqui fala o seguinte: um corpo de massa M desliza sobre um plano horizontal sem atrito ao longo do eixo AB, sob a ação de duas forças. Aqui a gente tem a força F1 e a força F2. A força F2 horizontal, seguindo o plano, na direção, no sentido, né? Quer dizer, AB, então perfeito pra gente, tudo certinho. Só que a força F1, vocês podem reparar que ela não está no sentido, né? Não está na direção, quer dizer, do plano. O plano é horizontal e a força é inclinada. E o ângulo dela está aqui em cima. Então nós temos que tomar cuidado porque não está na posição normal que a gente usa, que é o ângulo sendo apoiado sobre o plano horizontal, tá? Então ele está sendo apoiado no plano vertical aqui, ó. Tá dificultando um pouquinho só, mas é pouca coisa, a gente consegue resolver isso bem fácil. Aí ele fala que a força F1 é constante, tem módulo igual a 10 newtons e forma com a vertical o ângulo θ de 30 graus. Tá? E a força F2 varia de acordo com o gráfico a seguir. Esse gráfico aqui é a variação da intensidade dessa força F2. Então nós temos como calcular isso bem simples, tá? Todas as duas. Primeiro nós temos que relembrar que o trabalho de uma força é igual a força vezes o deslocamento que esse objeto sofre, que a força aplicada sobre um corpo causa de deslocamento. Então, primeiro nós temos que pensar, após ver essa fórmula, essa expressão aqui, nós vamos pensar no seguinte: a força F1 está contribuindo para que o corpo vá para a direita, no sentido AB? Sim, está contribuindo, mas ela tem parte contribui para que ele ande para a direita e parte contribui para que ele fosse para cima. Só que não é o que a situação aqui descreve para a gente, tá? Se não é o que a situação descreve aqui para a gente, então nós vamos pensar no seguinte: só queremos a componente horizontal do F1. Só queremos essa componente aqui, ó. Vou desmembrar essa força F1 em F1 X e na vertical o F1 Y. Esse F1Y não interessa para a gente, só vamos então analisar o F1X. Então, ó, se nós pegássemos esse lado aqui, né, essa força, e nós deslocássemos ele aqui para cima, nós íamos ter um triângulo retângulo, tá? Nós vamos ter um triângulozinho certinho assim. Onde os lados desse triângulo é F1, esse lado inclinado aqui é o próprio F1, tá aqui o nome dele. Esse lado aqui vertical é o F1Y. E esse lado horizontal aqui é o F1X. Nós queremos saber o tamanho do F1X. Nós sabemos que esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus que ele falou, é o nosso θ. Então, nós podemos calcular isso daqui usando trigonometria para o F1x. O F1x é o cateto oposto a esse ângulo. Cateto oposto, né? Nós podemos calcular esse cateto oposto, vou até botar a expressão original, seno de um ângulo θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, cateto oposto é igual a hipotenusa vezes o seno. Hipotenusa vezes o seno de θ. Então, quem é o cateto oposto? F1x, que é o que a gente quer descobrir. Quem é a hipotenusa é o F1. O F1, ele falou lá na questão que ele vale 10 newtons. E o seno é o seno do ângulo que ele deu para a gente, seno de 30 graus,
E aí na questão está dizendo que o seno de 30 graus mede 1 sobre 2, tá? Então, o seno de 30 graus mede 1 sobre 2. Meio, 10 vezes meio, então F1, x é igual a 5 newtons, tá? Chegamos no valor da nossa primeira força. Primeira coisa que a gente precisava encontrar. Agora, na questão ele não diz a distância que ele percorre, tá? Ele não fala a distância total que ele percorre. Ele mostra no gráfico aqui pra gente o x, o deslocamento que ele percorreu aqui. Então ele percorre no total 4 metros. Ele não diz lá no enunciado, mas ele diz aqui. Então ele percorreu 4 metros sofrendo a ação da força F1 de 5 newtons. Então a gente já sabe o seguinte: o trabalho da força 1 é igual a componente horizontal dessa força, 5, vou botar aqui, ó, F1x primeiro, vezes a distância, o x que ele botou ali, que é o deslocamento horizontal, tá? Trabalho dessa força 1 é igual a 5 vezes 4. Trabalho, então, dessa força 1 é igual a 20 joules. Tá bem? Agora, para essa situação aqui, se baseando ainda lá que trabalho é igual a força vezes deslocamento, o que a gente tem? Força e deslocamento. Quando a gente tem um gráfico em que essas duas grandezas do gráfico multiplicadas, elas já apresentam um valor, já apresentam uma grandeza que é o que a gente quer, o que a gente tem é o seguinte: a própria área da figura formada embaixo desse gráfico é a nossa grandeza resultante dessa multiplicação. Então, se eu calcular a área embaixo desse gráfico, eu já calculo o trabalho que essa força F2 fez nesse deslocamento de 4 metros, tá? Então, o que a gente tem que fazer é separar o seguinte. Eu tenho aqui uma área que é bem complicadinha da gente calcular, então nós vamos separar ela em 4 áreas diferentes. Essa primeira área aqui, área 1, eu vou pintar ela aqui de verde. Área 2, vou pintar ela de laranja. Área 3, pintar ela de roxo. E a área 4, pintar ela de rosa. Pronto, temos 4 áreas diferentes. Vamos calcular essas 4 áreas e o total delas, total dessas 4 áreas somadas, vai ser o valor do nosso trabalho da força 2. Então nós temos aqui, área 1 é igual a, isso é um retângulo, então nós temos base vezes altura. A área 1 é igual a base mede 1, a altura mede 6. 1 vezes 6, área 1 é igual a 6. Tá? Não vou nem colocar unidade nem nada por enquanto. A área 2. A área 2 é uma figura de um trapézio, só que esse trapézio ele está de lado. Tá? Nós conseguimos enxergar aqui, ó, base maior, base menor, altura, tá? Então vamos identificar aqui. Nós temos a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa área 2 vai ser o quê? Base maior mede 8, mais base menor mede 6, vezes a altura que mede 1, e vamos dividir por 2, que já é da nossa expressão. 8 mais 6, 14, vezes 1, 14, dividido por 2, dá 7. Tá? Então aqui nós temos 6, 7, vamos para a terceira área. Terceira área aqui é outro retângulo, de base 1 e altura 8. Então a área 3 é igual a um retângulo, vamos botar base vezes altura. A área 3 é igual a 1 vezes 8, tá? A área 3 é igual a 8. E a área 4, nós temos de novo um trapézio, só que agora ele está para o outro lado. Nós temos aqui
base maior, base menor e altura. Base maior vale 8, base menor vale 4, altura vale 1. Vamos calcular, então, nossa área. Área 4 é igual a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior, 8. Base menor, 4. Altura, 1. Dividido por 2 na nossa expressão. 8 mais 4 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Pronto. Trabalho dessa nossa força 2, nessa nossa situação, vai ser a soma dessas 4 áreas. Área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4, que seria a área total dessa nossa figura. Trabalho da força 2 vai ser 6, 7, 8, 6. 6 mais 7 mais 8 mais 6. Trabalho vai ser 6 mais 7, 13. 13 com mais 8 dá 21. 21 com mais 6, 27. São 27. Tá? Esse é o nosso trabalho. Nós vamos medir em joules. Ele está querendo saber o trabalho realizado pelas forças para que o corpo sofra um deslocamento de 0 a 4 metros em joules. Nesse momento ali ele fala, né, 0 a 4 metros. Então, nesse momento é que ele falou a distância que nós tínhamos que percorrer. Nós já tínhamos aplicado aqui, quando a gente viu pelo gráfico, e aqui nós aplicamos também o que a gente tinha lá no gráfico. Então, o trabalho total vai ser igual a trabalho 1 mais trabalho 2. Trabalho total é igual a 20 mais 27. Nós temos um total de 47 joules. Opção B. Tá bem? Se não entenderam qualquer coisa, avisa aí que eu tento dar um jeito de explicar de novo, de dar alguma luz para vocês em algum ponto que vocês não conseguiram entender, tá bom? Qualquer coisa, avisa aí para mim, gente. Até mais.